Fala rapaziada, ligada aqui no canal Vasco Connection, Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos, chegando nessa manhã de domingo, contando demais com a sua audiência. Você que ainda não assistiu aqui o canal, ainda não é inscrito, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo e compartilhe para chegar a outros vascaínos, para a galera que está acompanhando aqui os últimos vídeos aqui do Vasco Connection, mas a gente sempre gosta de explicar. A gente sabe que tivemos aqui uma parada repentina de 3 meses sem vídeos, sem lives aqui no canal Vasco Connection. Nosso parceiro, nosso irmão Eduardo Ferrari teve um problema grave de saúde, mas já está bem, já está restabelecido. Inclusive, na próxima semana ele vai poder participar com a gente aqui no canal Vasco Connection, fazendo vídeo, fazendo lives, mas espero só que vocês tenham um pouquinho mais de paciência, assim quando tiver tudo certinho, tudo restabelecido, mas ele já está bem, já está em casa, já está com a família, e a gente vai explicar melhor tudo o que aconteceu, até porque é melhor o próprio Eduardo Ferrari explicar para vocês aqui, e ele vai contar. Tem muita gente perguntando nos comentários, o que houve com o Eduardo? Espera, calma que daqui a pouco, na próxima semana, com toda certeza, ele vai chegar aqui e vai conversar com vocês. É melhor ele explicar do que eu explicar aqui da minha forma, né? Mais fácil ele conversar com vocês aqui e vai estar tudo bem, com certeza, para poder também trazer todas as produções e também aqui as informações do Vasco Connection. Então, vamos partir para elas, né? Mas primeiro, pedindo mais uma vez para vocês, além de ser inscrito aqui no canal, você que deixa o like, você que comenta, você que compartilha, muito obrigado. Mas a gente sabe que esses últimos 3 meses foram muito ruins para o canal Vasco Connection e também para o nosso amigo Eduardo Ferrari. Passou momentos complicados, momentos de angústia, mas já está bem, mas já precisa muito da questão da ajuda de vocês que estão do outro lado. Até porque, como ficou parado o canal, a monetização foi lá para baixo, a gente pede demais que você possa fazer qualquer ajuda através desse Pix que está aí na tela, eduvasco 199798 @gmail.com. Faça um Pix de qualquer valor, tá o QR Code na tela para a galera que possa acessar direto o QR Code. Tá aqui também o link escrito aqui na tela. Faz isso. Pega esse Pix, que é o e-mail eduvasco199798 @gmail.com. Mande a sua contribuição, qualquer valor. R$ 1, R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 50, R$ 20, R$ 100, o que você puder ajudar vai ser muito bem-vindo. O Eduardo está se restabelecendo não só fisicamente, mas também financeiramente. O canal deu uma queda muito grande e é o trabalho que o Eduardo Ferrari tem para, por exemplo, principalmente sustentar os seus filhos, a sua esposa, a sua família. Então eu peço para a galera que puder fazer a contribuição, vai ser muito importante nesse dia em que o Vasco entra em campo, né? Vasco entra em campo logo mais às 8h30 da noite em São Januário, lotado, todos os ingressos já vendidos. O torcedor do Vasco vai para São Januário para ajudar ainda mais o time a conquistar a 5ª vitória seguida, que seria muito importante para o Vasco pular a 45 pontos e ficar muito próximo, por exemplo, do Botafogo, que hoje é o 6º colocado, é o 7º colocado, perdão. O Vasco é o 8º, ficaria muito próximo do Botafogo, que é o 7º colocado, que ontem empatou com o Mirassol em 0-0. Ou seja, o Vasco só depende de si para entrar no G7 do Campeonato Brasileiro e aí ficaria muito próximo de uma vaga na Libertadores da América. Por que ficaria próximo? Porque se o Vasco vencer o seu jogo contra o São Paulo, o Vasco ficaria a 3 pontos do Botafogo. E na próxima rodada tem confronto direto entre Vasco e Botafogo do Newton Santos. Se o Vasco, por exemplo, vencer o São Paulo e vencer o Botafogo, o Vasco igualaria o número de pontos do Botafogo, 48-48, só que o Vasco ficaria com uma vitória a mais. E no critério de desempate, o número de vitórias é o primeiro critério e o Vasco ultrapassaria o Botafogo nessa briga por uma vaga na Libertadores da América. Ou seja, só depende do Vasco para a Libertadores ficar ainda mais perto, isso pelo Campeonato Brasileiro. É claro, a gente sabe que tem Copa do Brasil por aí, o Vasco vai enfrentar o Fluminense na semifinal. Se o Vasco for o campeão da Copa do Brasil, já garante uma vaga direta na Libertadores da América do ano que vem. Mas sem depender da Copa do Brasil, o Vasco tem tudo pelo Campeonato Brasileiro, quem sabe, para buscar essa vaga também entre os 7 primeiros colocados. Detalhe, se o Vasco chegar à final da Copa do Brasil, Vasco e Cruzeiro, o Cruzeiro que está na parte de cima da tabela também,
o Vasco também brigando por uma vaga, esse G7 pode se transformar em G8. E aí as vagas também ficariam um pouco mais fáceis para o Vasco também conquistar uma vaga na próxima Libertadores da América. A gente fica na expectativa e nessa informação que a gente traz aqui no Vasco Connection. Olha, por falar em Copa do Brasil, o lateral direito Paulo Henrique, que vive a expectativa nessa segunda-feira de ser convocado para a seleção brasileira mais uma vez. Ele conversou com a reportagem do portal UOL e falou sobre a expectativa dele com relação à Copa do Brasil. Será que os jogadores do Vasco estão focados na Copa do Brasil e podem deixar o Campeonato Brasileiro de lado? O lateral direito Paulo Henrique responde assim: Quem fala que não tá é mentira, né? E porque aí agora jogou pro final, vai ficando essa ansiedade, né? A gente tá tentando focar no brasileiro aí, dar ênfase total no brasileiro, mas a gente sempre fica com um pezinho lá na Copa do Brasil, pensando, cara, querendo que chegue logo o momento, mas nosso foco principal agora tem que ser o brasileiro. Tá aí o lateral direito Paulo Henrique do Vasco, um jogador que deve ser titular no jogo de logo mais. O time do Vasco que deve entrar em campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com Cuesta, Robert Renan e Piton, no meio-campo Barros, Tietê e Coutinho, lá na frente Andrés Gomes, o Nuno Moreira e o Ryan como centroavante do time. O nosso Pablo Verratti fica no banco de reservas. Para esse jogo, em relação aos relacionados para essa partida, apenas uma mudança: a volta do Ryan para o time e a saída do Paulinho de Paula. Paulinho de Paula que, olha, acho difícil ficar no Vasco pro ano que vem. Ele tem contrato até o final do ano e é um jogador que está um pouco fora da zona de jogadores que possam ser incluídos para o ano que vem. É um jogador que vem tendo poucas oportunidades e quando tem, acaba decepcionando. E o Paulinho de Paula, que se foi muito importante em 2023, provavelmente não ficará no Vasco para o ano que vem. Outro jogador que também está fora um pouco ali da vista do técnico Fernando Diniz é o argentino Benjamin Garré. Mais uma vez, fica fora da relação dos jogadores. Outro também que está um pouco em baixa é o meio-campo Guilherme Estrela. Ele que não jogou com o time sub-20 na semifinal do Carioca ontem, no empate em 1-1 com o Fluminense em Xerém, na semifinal, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, e também não está na relação dos profissionais. Mesmo tendo treinado com os jogadores profissionais, fica de fora dessa partida. É mais um jogador que está em baixa com o técnico Fernando Diniz, assim como também o jovem Leandrinho. Leandrinho que tem uma possibilidade de se transferir no final da temporada para o Dinamo de Kiev da Ucrânia. Os ucranianos já estão observando o jogador, já foi feita uma sondagem, mas ainda não chegou uma proposta oficial. Quando chegar, é bem provável que Leandrinho deixe o Vasco, mesmo jogando o Mundial Sub-20, mesmo indo bem ano passado, mas esse ano, com o técnico Fernando Diniz, também não tendo muitas oportunidades. Para fechar aqui esse boletim aqui no canal Vasco Connection, contando demais com a sua audiência, pedindo para você se inscrever no canal, deixar sempre o like nesse vídeo e compartilhar para chegar a outros vascaínos, a gente passa um servição para a rapaziada. Quem vai assistir o jogo, tem alguns canais que você pode assistir. A Record TV no canal aberto vai transmitir para boa parte do Brasil, terá transmissão também na Cazé TV, no R7, o canal R7 do próprio Record, e o Premier também vai transmitir o jogo. A gente lá do canal Atenção Vascaíno estará em São Januário, inclusive daqui a pouco estarei indo para São Januário para acompanhar essa partida direto do estádio e com certeza trazendo também informações aqui para a rapaziada do canal Vasco Connection. Quem vai apitar o jogo é o Wilton Pereira Sampaio de Goiás, vai apitar essa partida, e no VAR estará Wagner Reuey. O Vasco que tem 5 jogadores pendurados para essa partida, como eu falei, o Paulinho, que está fora da relação, está pendurado, mas também não vai para o jogo. Além dele tem Nuno Moreira, Paulo Henrique, o David e também o meio-campo Tietê. São esses jogadores que estão pendurados com 2 cartões amarelos e podem ficar, se receber cartão amarelo, ficarão de fora para o clássico do outro fim de semana contra o Botafogo. Mas tomara que passem ilesos, até porque Nuno Moreira e Paulo Henrique são titulares absolutos e poderiam desfalcar o Vasco nesse confronto com o Botafogo. Mais uma vez pedindo para você se inscrever e, claro, ressaltando que a gente falou aqui na abertura, nosso amigo Eduardo Ferrari, na próxima semana, deve voltar aqui a gravar os vídeos, fazer as lives aqui no canal, explicando que esses últimos 3 meses foram muito complicados, uma questão
particular do Eduardo, que ele vai explicar para vocês aqui na próxima semana. Não quero deixar aqui vocês com a minha versão, é muito mais fácil escutar do próprio Eduardo Ferrari, porque o canal ficou parado por 3 meses. Mas como eu disse, já está tudo bem, já está tudo restabelecido e logo logo ele vai estar aqui gravando os vídeos, fazendo as lives e trazendo aqui os detalhes para vocês. Mas se você puder ajudar financeiramente o canal Vasco Connection, a gente pede bastante. Está vendo aí o QR Code na tela, esse link aqui, esse Pix que está aqui, que é o e-mail eduvasco199798@gmail.com. É muito importante você mandar qualquer valor para o Eduardo Ferrari, vai ajudar bastante, porque esse é o único mecanismo que ele tem de trabalho para poder sustentar a família, para sustentar o filho, sustentar a esposa e, claro, também poder trazer as informações para vocês. Então, se você puder ajudar, o QR Code está aí na tela e também está aqui o Pix, que é o e-mail dele, eduvasco199798@gmail.com. O QR Code vai direto para o Pix dele e você vai poder fazer essa contribuição para o canal Vasco Connection. Um grande abraço a todos vocês, ótimo restante de domingo. Daqui a pouco o Vasco entra em campo lá em São Januário, estarei lá presente para com certeza trazer mais 3 pontos para o Vasco. A gente conta demais com a audiência de todos vocês. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!